lembro do barulho do fogo. Não era como nos filmes. Era um som grosso, pesado, como se o ar estivesse se partindo. Naquela madrugada, eu acordei com o telefone tocando. Falaram que a escola estava pegando fogo. A primeira coisa que pensei foi nas crianças, mas depois lembrei que era domingo. Domingo de madrugada, ninguém devia estar lá. Só que ela estava. Eu dou aula há muitos anos, mas nunca aconteceu nada que me deixasse tão mal quanto isso. Eu era professor primário numa escola pequena, dessas de interior, com parede descascando e telhado que fazia barulho quando ventava. A menina se chamava Clara, tinha 6 anos. Era o tipo de criança que falava baixo e andava sempre com o mesmo lápis azul na mão. Eu gostava dela porque ela desenhava o tempo todo. Às vezes eu até deixava, mesmo quando era hora de copiar do quadro. Ela tinha um jeito calmo, mas olhava para as coisas como se estivesse vendo outra coisa por trás. O primeiro desenho foi numa segunda-feira. A escola em chamas, o prédio igualzinho, até os detalhes do muro rachado, mas com fogo saindo das janelas. Eu achei curioso, mas não dei muita importância. Criança desenha o que vê, o que sonha, o que assusta. Eu pensei que fosse algum filme ou alguém queimando lixo perto de casa. A diretora viu e mandou chamar a menina. Clara ficou de cabeça baixa, mordendo o lápis. Quando perguntaram por que ela desenhou aquilo, ela disse: "Porque é assim que vai ficar." A sala ficou muda. A diretora deu um sorriso nervoso e disse para a menina não desenhar essas coisas. Depois me chamou no corredor e perguntou se eu sabia de alguma coisa. Eu disse que não, era só uma criança. A gente riu, meio desconfortado, e ficou por isso mesmo. Mas ela continuou desenhando. Toda semana, um desenho novo da escola pegando fogo. Às vezes o fogo estava só no telhado, outras vezes nas portas. No último, ela desenhou o pátio com os brinquedos queimando. Eu guardei um deles na minha gaveta. Nem sei por quê. Acho que fiquei com pena. No meio disso tudo, eu comecei a reparar que ela andava diferente. Ficava parada olhando para as janelas da escola. Um dia, antes da aula, eu cheguei mais cedo e vi ela sentada no degrau da frente, sozinha, olhando para dentro. Perguntei se estava esperando alguém, e ela respondeu que não, que estava só vendo o fogo. Eu ri, mas no fundo aquilo me deixou arrepiado. Contei para a diretora de novo. Ela disse para eu não me preocupar, que às vezes criança inventa para chamar atenção. Na quinta-feira, ela fez o último desenho. Era a escola vista de fora e o nome dela escrito dentro da sala, bem no meio das chamas. Eu lembro que a tinta vermelha do giz estava gasta e ela insistiu em passar por cima, como se quisesse que ficasse mais forte. No final do dia, ela veio até minha mesa e disse: "Professor, agora acabou", e me entregou o desenho. Eu não entendi o que ela quis dizer. Perguntei: "Acabou o quê?" Mas ela só deu um sorriso pequeno, sem dente, e foi embora. Na sexta, a escola teve um problema com energia. As luzes piscavam. O eletricista veio, mexeu no quadro e disse que estava resolvido. Eu até brinquei que parecia presságio, mas ninguém riu. Sábado passou normal. Eu fui para a feira, voltei para casa e à noite choveu. Dormi cedo. Acordei no domingo com o barulho do telefone. Quando cheguei lá, já não tinha mais nada para fazer. O fogo tinha destruído uma parte da escola, principalmente o fundo, onde ficava a casa da funcionária que limpava as salas. Ela morava ali com a neta. Era a Clara. Eu lembro de ver o bombeiro dizendo que o fogo começou num fio velho atrás da tomada do quarto e que ela provavelmente estava dormindo quando tudo aconteceu. Eu fiquei parado, olhando para a parede preta, com o cheiro de fumaça impregnando tudo. Alguém achou o caderno dela, todo queimado nas pontas, e dentro os desenhos. Naquela hora eu senti uma coisa difícil de explicar. Era medo, mas também era culpa. Eu devia ter levado a sério. Depois do incêndio, eu fiquei uns dias sem conseguir voltar lá. A escola ficou interditada e o cheiro de queimado demorou para sair do ar da cidade.
Até hoje, quando alguém acende uma fogueira, eu sinto o mesmo enjoo daquela manhã. A diretora foi embora um mês depois. Disse que não tinha mais cabeça para continuar. Os alunos foram transferidos para outra escola e eu fiquei sem saber para onde ir. Eu tentava seguir a rotina, mas parecia que tudo o que eu via me lembrava dela. O lápis azul, o banco da frente, o jeito que ela olhava para a janela. Um dia, eu voltei lá. O portão estava aberto, os bombeiros já tinham tirado as faixas e o chão ainda tinha pedaços de tijolo queimado. Entrei sozinho, devagar. A sala onde ela estudava estava quase intacta, só com as paredes escurecidas. No canto, perto da minha antiga mesa, ainda tinha uma marca de queimado no chão, redonda, como se o fogo tivesse parado ali. Fiquei olhando para aquilo um tempo, sem entender. Quando virei para ir embora, vi a gaveta caída. Dentro, o desenho, aquele que ela me entregou na quinta-feira. O papel estava meio amassado com as bordas escuras, mas o desenho ainda dava para ver. A escola pegando fogo e o nome dela no meio. Não consegui jogar fora. Coloquei dentro de um envelope e levei comigo. Foram anos tentando entender aquilo. Às vezes, eu achava que ela sabia o que ia acontecer. Outras vezes, pensava que foi coincidência. Mas como é que uma criança de 6 anos desenha o próprio fim daquele jeito tantas vezes? E por que dizia que já acabou? Eu me peguei voltando nas conversas que tive com ela. Uma vez, perto da hora da saída, ela perguntou se o fogo dói. Eu disse que sim, claro que dói. Ela respondeu que achava que não, porque no sonho dela tudo virava luz. Na hora, achei que fosse imaginação. Mas hoje, quando lembro, me dá um arrepio diferente. Depois daquilo, eu nunca mais consegui dar aula. Tentei uma vez, numa escola de outro bairro. Fiquei só 2 dias. No segundo dia, uma menina começou a desenhar com lápis vermelho e eu senti o corpo travar. Pedi para ir embora e não voltei mais. Passei a trabalhar como auxiliar na biblioteca da cidade, onde quase ninguém fala alto. Lá é mais fácil esquecer por algumas horas, mas toda vez que alguém menciona fogo, eu lembro do rosto dela e dos olhos. Não eram de medo, eram de quem já sabia o que vinha. Uma noite, uns 2 anos depois, eu sonhei com a Clara. Ela estava sentada na sala, desenhando, o mesmo lápis azul, só que dessa vez o papel estava em branco. Ela olhou para mim e disse que agora estava tudo certo. Acordei chorando. Não sou homem de chorar, mas aquela noite foi diferente. Peguei o envelope e tirei o desenho de dentro. As cores tinham desbotado, mas o nome dela ainda estava lá. A letra tremida, meio torta, com o giz vermelho que ela insistiu em passar por cima. Eu guardei num plástico e deixei dentro de uma pasta, escondido no fundo de uma gaveta. Às vezes penso em jogar fora, mas nunca consigo. Parece errado. Uma vez, um amigo meu que é da igreja me disse que tem gente que sente antes do tempo. Que criança vê o que a gente não consegue. Eu não sei se acredito nisso, mas sei o que vi. Sei que ela tentou avisar. E o pior é pensar que ninguém ouviu. Nem eu. Hoje a escola foi reconstruída. O prédio novo é bonito, tem pintura nova, muros altos e colocaram o nome de uma professora antiga. Ninguém fala muito sobre o incêndio, só os mais velhos lembram, mas eu passo lá de vez em quando. De fora, dá para ver o pátio onde ela brincava e a janela da antiga sala, agora com cortinas coloridas. Fico parado, olhando, tentando entender como uma coisa tão pequena pode mudar tudo. Outro dia, uma funcionária nova veio conversar comigo. Disse que às vezes as crianças desenham coisas parecidas. Fogo, janelas, céu escuro. E perguntou se devia se preocupar. Eu não soube o que responder. Só disse para guardar. Guarda tudo o que elas fizerem. Porque eu guardei também. E até hoje, toda vez que olho para aquele papel, eu sinto o cheiro da fumaça. Não tem explicação. Mas tem uma coisa que eu aprendi com isso. Às vezes o aviso vem, a gente só não sabe escutar.
Eu lembro bem do primeiro dia que percebi que tinha alguma coisa errada. Foi numa terça-feira qualquer, aula de antropologia, começo de semestre. Eu estava cansada, sem dormir direito, com a cabeça cheia de trabalho da faculdade. Mas o estranho foi quando olhei para o meu caderno e vi umas anotações que eu juro que não fiz. Era uma letra parecida com a minha, mas tinha algo diferente. As palavras estavam meio tortas, escritas rápido e tinha uma data em cima, 28 de setembro. O problema é que naquele dia ainda era 23. E logo abaixo estava escrito: queda de energia, laboratório fechado, um aluno machuca a mão. Eu até ri na hora. Achei que alguém tinha brincado comigo. Mostrei para o meu amigo da frente, o Rafael, e ele jurou que eu devia ter escrito dormindo. Mas o mais esquisito é que 3 dias depois, no meio da aula prática, acabou a luz no campus. O professor tropeçou num carrinho de reagentes e cortou a palma da mão. Na hora me deu um frio no estômago. Não era uma tragédia, mas estava lá, igualzinho, a data, o jeito como aconteceu, tudo. Depois disso eu comecei a prestar mais atenção. Todo dia eu conferia as últimas páginas para ver se tinha algo novo. E quase sempre tinha. Anotações curtas, como lembretes, mas com datas futuras, tipo, um aluno vai desmaiar no auditório, a chuva vai interromper o evento do dia 2. E todas elas aconteciam. No começo, eu achei que estava pirando. Talvez fosse coincidência ou alguma coisa que eu tivesse ouvido e não lembrava. Mas teve um dia que não dava para ignorar. Naquela semana, a gente estava ensaiando uma apresentação sobre rituais indígenas. Tinha grupo todo dia, barulho, risada. Aí na sexta, depois do ensaio, abri o caderno para anotar umas falas. E lá estava. Dia 7 de outubro, queda na escada do bloco 3. Tornozelo deslocado. Era uma frase solta, sem contexto, bem no meio da folha. No domingo, a Júlia, minha colega do grupo, me mandou mensagem dizendo que caiu da escada. E adivinha o quê? Tornozelo deslocado. Nem precisei olhar o calendário para saber. Era dia 7. Depois disso, eu comecei a ter medo de abrir o caderno. Mas toda vez que eu estudava, aparecia uma página nova, escrita sozinha, com aquelas letras rápidas. Eu não lembrava de ter escrito, mas minha caneta sempre estava suja de tinta na ponta. Comecei a perceber que as anotações só apareciam quando eu ficava muito tempo distraída, quase dormindo. Tipo em aula chata ou no ônibus voltando para casa. Eu piscava e quando olhava de novo, tinha coisa nova no papel. Um dia, resolvi testar. Deixei o caderno aberto e fiquei filmando com o celular, achando que ia ver minha mão se mexendo ou sei lá. Mas nada aconteceu. Quando parei a gravação e olhei, a página estava cheia de palavras novas. Como se alguém tivesse escrito durante o vídeo, mas a imagem mostrava só eu parada, quieta. Foi aí que comecei a contar para os outros. Meus amigos riram. Disseram que era montagem, que eu estava inventando para viralizar. Um deles até pegou o caderno para ver e disse que a tinta era nova demais, que devia ter sido eu mesma. Só que teve uma página que me deixou gelada de verdade. Era uma anotação diferente das outras, sem data, só uma frase curta, escrita com força, a letra meio tremida. Não tente avisar ninguém. Fechei o caderno e escondi na mochila. A partir daí, comecei a dormir mal. Sonhava que escrevia no escuro sem ver o que fazia. E quando acordava, meu braço doía, como se eu tivesse ficado horas escrevendo. Na semana seguinte, tudo piorou. Uma tarde, na biblioteca, o coordenador passou por mim e viu o caderno aberto. Ele olhou as anotações e disse rindo que eu devia fazer jornalismo, porque eu acertava as notícias antes de saírem. Eu tentei explicar que não era brincadeira, mas ele nem ouviu direito. Até que na última página preenchida, eu vi a data que me fez tremer. Dia 14 de outubro, incêndio no alojamento. Li e reli umas 10 vezes. Era o lugar onde eu morava. Meu quarto ficava no andar de cima. Tentei mostrar para o coordenador.
Ele riu, disse que eu precisava dormir mais. Mostrei para os meus amigos. Ninguém acreditou, mas eu sabia que o caderno nunca errava. Nos dias seguintes, fiquei paranoica. Qualquer cheiro de queimado me deixava em pânico. Até que na madrugada do dia 14, acordei com barulho de gente gritando no corredor. Quando abri a porta, a fumaça já estava descendo pelo teto. A fumaça vinha do andar de baixo e o cheiro era forte, de coisa queimada e plástico derretendo. O alarme disparou logo depois, mas já tinha gente batendo nas portas, gritando para todo mundo sair. Eu agarrei minha mochila, só isso, e saí correndo descalça. O corredor estava cheio de fumaça. Não dava para enxergar direito. Fui seguindo o som das vozes até conseguir descer a escada, tossindo, sentindo o calor subindo. Quando cheguei lá embaixo já tinha bombeiro, gente chorando, ambulância. Fiquei parada olhando para o prédio, com o coração batendo rápido. Meu caderno ainda estava comigo, dentro da mochila. E eu sabia que aquilo não era coincidência. A data, o lugar, tudo estava lá escrito antes. O fogo começou num quarto do segundo andar. Um curto no ventilador, disseram depois. Ninguém morreu, mas 2 alunos ficaram feridos por causa da fumaça. E o alojamento ficou interditado por semanas. Quando consegui respirar e pensar direito, sentei no gramado e tirei o caderno da bolsa. A capa estava chamuscada e algumas folhas da frente tinham queimado nas pontas. Mas o estranho é que as páginas seguintes, as que vinham depois do incêndio no alojamento, estavam completamente em branco, limpas, sem uma marca, sem rastro de tinta. Fiquei olhando para aquilo por muito tempo, como se esperasse que alguma coisa aparecesse. Mas nada. Nos dias seguintes também não. Devolvi o caderno para a mochila, mas comecei a notar uma coisa. Sempre que eu pegava nele, sentia um formigamento na mão, tipo choque leve, principalmente na parte onde as páginas queimaram. Depois de uma semana, tentei escrever normalmente, anotações de aula. Só que a caneta não marcava o papel. Funcionava em outros cadernos, mas naquele não. Como se o papel tivesse alguma camada invisível. Uma noite, voltando da aula, resolvi abrir o caderno de novo. Sentei na cama do quarto provisório e comecei a folhear, só para ver se ainda tinha algo. Quando cheguei perto das folhas queimadas, o coração acelerou. No meio das páginas brancas, uma nova linha apareceu sozinha, bem no centro, como se alguém tivesse acabado de escrever. Não acabou. O susto foi tanto que o caderno caiu da minha mão. Fiquei parada olhando para ele no chão, esperando que a letra sumisse, mas continuava lá. Peguei o celular e tirei uma foto. A imagem saiu embaçada, como se a câmera tivesse focado em outra coisa, mas dava para ler. Na manhã seguinte, fui mostrar para o Rafael. Quando abri o caderno na frente dele, a página estava vazia de novo. A foto no celular também tinha sumido da galeria. A partir daí, parei de mexer. Guardei o caderno numa caixa e escondi no fundo da mala. Só que, de vez em quando, eu ainda sinto ele vibrar. Parece besteira, mas é como se o papel tivesse vida própria. Em outubro, todo ano, ele volta a aparecer. Tipo agora, há pouco. Abri a mala para pegar uma blusa e o caderno estava em cima, com a capa toda escura, mais gasta do que antes. Tentei folhear e no fim da última página tinha uma frase curta, nova. Dia 29 de outubro, retorno. Eu não sei o que isso quer dizer, mas desde então, toda noite eu acordo achando que alguém está me observando. E sempre tem cheiro de fumaça, mesmo sem fogo nenhum. Eu comecei a sonhar com aquele ônibus numa quinta-feira à noite. Era vermelho, bem vivo, do tipo que fazia linha entre o centro e o bairro da Represa. No sonho, ele descia uma estrada estreita, cheia de curva, e de repente perdia o controle. Eu via ele cair, capotando várias vezes até sumir lá embaixo.
Acordei com o coração disparado, suando, sem entender por que aquilo me pareceu tão real. Na primeira noite, achei que era coisa da cabeça. Eu sempre fui ansiosa e qualquer imagem mais forte já me deixa impressionada. Só que o mesmo sonho voltou na sexta, igualzinho. O ônibus vermelho, o barulho dos freios, os gritos, o impacto e uma imagem que ficou grudada. Um homem com blusa amarela tentando quebrar o vidro da janela com o cotovelo. Eu via o rosto dele, o desespero, e acordava gritando. Na terceira noite, no sábado, sonhei de novo. E foi pior, porque dessa vez parecia que eu estava dentro do ônibus. Eu senti o balanço, o cheiro de freio queimando e o medo de quem já sabia o que ia acontecer. Acordei chorando, sentindo que aquilo não era só um sonho. Era como se alguém quisesse me avisar de alguma coisa. No domingo de manhã, minha prima me mandou mensagem dizendo que ia para a cidade vizinha visitar o namorado. A gente é bem próxima, cresceu juntas e ela sempre pega ônibus porque não tem carro. Eu perguntei qual linha era e quando ela respondeu o nome, meu estômago virou. Era a linha do ônibus vermelho. Tentei agir normal, mas a voz tremia. Eu contei para ela do sonho, das 3 noites seguidas, do ônibus vermelho caindo, do passageiro de blusa amarela. Falei para ela não ir, para esperar outro dia, inventar uma desculpa, qualquer coisa. Ela riu. Disse que eu estava ficando paranoica, que era só coincidência. Sonho é sonho, prima. E eu tô com a blusa amarela que ganhei do Gui. Vai me dar sorte. Quando ela falou blusa amarela, eu senti as pernas amolecerem. Era como se o ar tivesse sumido do quarto. Eu pedi, implorei, mas ela não levou a sério. Disse que já estava atrasada e desligou. Passei o resto do dia inquieta. Fiquei olhando o celular de minuto em minuto, esperando ela avisar que tinha chegado bem. Só que, por volta das 3 da tarde, começaram a circular mensagens nos grupos da cidade. Acidente na estrada do Mirante. Ônibus caiu na ribanceira. Meu corpo travou. Eu não precisei ler o resto. Eu sabia que era o mesmo da linha dela. Liguei para todo mundo, ninguém sabia de nada. Quando confirmaram que o ônibus era da mesma empresa, senti o chão abrir. A notícia dizia que o motorista perdeu o controle numa curva e o veículo despencou uns 20 metros. Tinha mortos, feridos e a imagem do ônibus amassado apareceu em todos os sites locais. Eu reconheci a pintura vermelha, as janelas quebradas. Era o que eu via no sonho, cada detalhe igual. Minha mãe me abraçou, mas eu não conseguia parar de repetir. Eu avisei, eu sonhei, eu vi isso. Ela tentava me acalmar, dizendo que não tinha como eu saber. Mas dentro de mim, eu sabia que tinha. Eu senti que aquilo ia acontecer. E mesmo assim não consegui evitar. Naquela noite eu não dormi. E quando fechei os olhos, o que eu vi não foi o ônibus, nem o acidente. Foi a imagem da minha prima com a blusa amarela, sentada perto da janela, olhando para mim, como se pedisse desculpa. No dia seguinte, eu fui para o hospital da cidade. Não me lembro direito do caminho. Só lembro de andar meio fora de mim, como se o corpo tivesse indo, mas a cabeça ficasse parada naquele domingo. Tinha muita gente na frente da Santa Casa. Familiares, curiosos, imprensa. O som das sirenes vinha de longe e aquele cheiro de gasolina e terra molhada parecia não sair do ar. Quando chamaram o nome da minha prima, eu já sabia. Mesmo assim, entrei. Ela não sobreviveu. Disseram que foi encontrada perto da janela, provavelmente tentou se proteger ou ajudar alguém. E o detalhe que acabou comigo. Ela estava com a blusa amarela, só que não vestida, dobrada no colo, manchada de poeira. Na hora, eu não consegui processar. Eu tremia, tentando entender o porquê. Por que ela tiraria a blusa? Por que exatamente aquela cor, a mesma que apareceu no meu sonho? Passei os dias seguintes como se tivesse sido arrancada da realidade. As pessoas falavam comigo, mas eu não ouvia. Toda hora vinha aquela imagem, o ônibus vermelho, o vidro quebrando,
a blusa amarela. Alguns familiares disseram que foi coincidência, que eu sonhei com aquilo porque já conhecia o tipo de estrada, que era perigosa, que o cérebro às vezes junta tudo. Eu até tentei acreditar, mas o problema é que nas 3 noites o sonho parava sempre no mesmo instante. O momento em que o vidro se estilhaçava e o homem com a blusa amarela caía para fora. Só que depois, vendo as fotos do resgate, um repórter comentou que um passageiro tentou quebrar o vidro para sair e foi achado logo abaixo do local onde ela estava. Ele vestia uma jaqueta escura e sobre o corpo dele, segundo o laudo, tinha uma blusa amarela, que não era dele. Foi aí que eu parei de tentar explicar, porque não tinha mais lógica nenhuma. Por um tempo, comecei a anotar tudo que eu sonhava, achando que podia evitar alguma coisa, mas nunca mais aconteceu nada parecido. Nenhum sonho se repetiu daquele jeito. Nenhum parecia um aviso. Mesmo assim, até hoje, se eu vejo um ônibus vermelho passando, eu fico parada olhando, tentando entender se foi coincidência ou se alguém tentou me mostrar o que ia acontecer. E o pior é que, no fundo, eu ainda escuto aquele barulho de vidro quebrando. Às vezes, quando estou distraída, juro que ouço. E por um segundo, parece que tudo vai acontecer de novo. Desde aquele dia, eu nunca mais consegui pegar ônibus. Nem vermelho, nem de outra cor. E até hoje, quando alguém fala que sonhou com alguma coisa ruim, eu não consigo dizer, é só um sonho. Porque eu sei o que é ver o que vai acontecer e não poder fazer nada. Tinha dia que o perigo vinha sem aviso, mas naquele veio pelo nariz. Era uma manhã quente, céu limpo, o tipo de calor que fazia a estrada tremelicar no horizonte. Eu já estava aposentado, mas ainda fazia umas viagens curtas com meu filho, só para não perder o costume. Caminhão é um bicho que fica dentro da gente, e parar de vez é mais difícil do que parece. Acordei cedo, tomei café e saí para a garagem. Ele já estava lá conferindo os pneus animado. Íamos levar umas cargas de ração para uma fazenda a umas 2 horas dali. Nada demais. Mas assim que pisei na calçada, senti aquele cheiro de chuva. Não tinha uma nuvem no céu. Nenhuma. Só aquele azul aberto que até doía de olhar. Mesmo assim, o ar veio pesado, molhado, um cheiro igualzinho ao que sempre aparecia antes de coisa ruim. Parei ali mesmo, encostei a mão no portão e fiquei respirando devagar. Eu sabia o que aquilo queria dizer. Já tinha sentido antes. Uma vez, lá no começo dos anos 80, senti o mesmo cheiro e horas depois, um ônibus tombou bem na frente do meu caminhão. Outra vez, senti quando um amigo capotou na BR e não voltou mais. Desde então, aprendi a respeitar aquele aviso. Vamos adiar, falei para ele. Hoje não tá bom para pegar estrada. Meu filho riu. Disse que era cisma de velho, que não chovia havia mais de um mês, que o tempo estava firme. Eu insisti, mas ele já estava com tudo carregado, documento na mão, vontade de ir logo. E para falar a verdade, eu também estava com saudade da estrada. Então fomos. Logo no início, o vento quente batendo no rosto parecia querer secar o cheiro, mas ele continuava ali, preso dentro de mim. Tentei não pensar nisso. Coloquei o braço para fora, ajeitei o boné e deixei ele dirigir. O menino tinha jeito, dirigia melhor do que eu naquela idade. Passamos por uns 30 quilômetros de asfalto liso, estrada boa, sol rachando. O cheiro sumia e voltava, como se o vento brincasse com ele. Até que, perto de uma curva grande, o ar ficou pesado de novo. E dessa vez, junto com um silêncio esquisito. Nem som de passarinho, nem de pneu no chão. Só o ronco do motor. Eu olhei para frente e senti o corpo arrepiar. Vinha um carro na contramão. De longe, dava para ver que ele vinha rápido demais, balançando. Eu só tive tempo de gritar o nome do meu filho. Ele tentou puxar para o acostamento, mas o carro veio de lado, pegou bem na frente do caminhão. O barulho foi seco,
Depois disso, lembro de pouco. Lembro do para-brisa estourando, do cheiro de diesel misturado com aquele mesmo cheiro de chuva, forte, sufocante. Lembro de tentar mexer as pernas e não conseguir. Quando abri o olho de novo, já tinha gente puxando a porta. Bombeiro, sirene. O corpo do meu filho estava coberto com uma lona cinza, caído no chão do outro lado da pista. Não tinha nem começado a chover. Fiquei sentado no acostamento, com o braço doendo e a cabeça zunindo. Nem parecia real. O caminhão ainda fumegava, o cheiro de óleo queimado e metal quente se misturando no ar. Mas por cima de tudo, ainda dava para sentir aquele cheiro. O mesmo, de chuva. Só que mais forte, como se tivesse grudado dentro de mim. Os bombeiros falavam alguma coisa, mas eu não escutava direito. Só via as bocas mexendo, as luzes piscando e o corpo dele debaixo da lona. Meu filho, o mesmo menino que aprendeu a trocar pneu comigo, que ria das minhas manias, que dizia que um dia ia me convencer a largar a estrada. Eu tentava entender o porquê. Tinha tanta coisa que não fazia sentido. A pista era reta, o tempo bom, o carro do outro lado veio do nada. Disseram depois que o motorista dormiu no volante, mas dentro de mim eu já sabia que não foi só isso. Eu sabia desde a hora que o cheiro apareceu. Fiquei internado uns dias por causa do ombro e uns pontos na cabeça, mas o corpo sarou rápido, o resto não. Quando voltei para casa, a garagem estava do mesmo jeito, o capacete dele pendurado no prego, as luvas em cima da bancada, o rádio velho no canto e aquele silêncio. Demorei semanas para abrir a porta do caminhão. Quando finalmente abri, o ar lá dentro parecia parado. Ainda tinha cheiro de óleo, poeira e alguma coisa que lembrava chuva, só que fraca, longe. Eu sentei no banco, liguei o motor só para ouvir o barulho, mas o peito apertou e desliguei na hora. Depois disso, parei de dirigir. O caminhão ficou encostado, coberto com lona, até o dia em que um vizinho quis comprar. Vendi. Achei que ia doer mais, mas no fundo foi um alívio. Durante meses, qualquer coisa me fazia pensar naquele dia. Um pneu estourando na rua, o ronco de caminhão passando, até cheiro de terra molhada depois do banho. Mas era diferente, porque o cheiro de chuva mesmo, aquele que vinha do nada, sem nuvem no céu, nunca mais senti. No começo achei que fosse castigo, depois pensei que fosse sorte, mas quanto mais o tempo passava, mais eu entendia. O aviso tinha ido embora junto com ele. Sabe, é estranho isso. A vida toda a gente tenta explicar o que sente, colocar nome nas coisas, só que tem coisa que não se explica. Teve vez que eu cheguei a desejar sentir aquele cheiro de novo, só para ter certeza de que ainda tinha alguém me avisando lá de cima, mas não, nunca mais veio. E mesmo assim, toda vez que o céu fecha, eu paro o que estou fazendo. Fico quieto, respirando fundo, esperando. É automático. E quando o ar fica seco demais, quando o vento não traz nada, eu entendo o recado do mesmo jeito. Hoje eu moro num lugar pequeno, perto de uma estrada velha onde quase não passa ninguém. Às vezes, no fim da tarde, dá para ver os caminhões descendo devagar, farol aceso e o barulho dos pneus indo longe. Nessas horas, eu fecho os olhos e imagino ele ali, na boleia, me dando tchau pela janela. Já tentei explicar isso para minha filha, mas é difícil. Ela acha que é só lembrança, que minha cabeça mistura cheiro com saudade. Talvez seja, mas dentro de mim, eu sei o que vivi. O cheiro vinha sempre antes, nunca depois. E no dia em que ele foi embora, o ar ficou mudo. Desde então, o mundo pode desabar lá fora, que eu não sinto nada. Nenhum aviso, nenhum presságio. Como se a estrada e eu tivéssemos feito um trato. Ela levou o que eu mais amava e, em troca, tirou de mim o dom de pressentir. Só ficou o silêncio. E o costume de toda vez que olho para o céu limpo demais, esperar que alguma coisa, qualquer coisa, me faça sentir aquele cheiro outra vez. Mas ele nunca mais voltou.
Eu sempre digo que tem coisa na estrada que a gente não devia ver. E aquela noite foi uma dessas. Eu vinha descendo a BR-153, por volta de 2 da manhã. O trecho era entre Soledade e Erechim, escuro, vazio. Eu estava cansado, mas ainda dava para seguir mais um pouco. O rádio chiava e eu deixava no volume baixo só para não dormir no volante. A neblina começou a fechar, do nada. Aquela neblina baixa, que parece fumaça de gelo, sabe? Eu reduzi porque ali é cheio de curva cega e acostamento estreito. Foi quando vi a luz. Primeiro pensei que fosse um carro parado com o pisca, mas não era. A luz vinha fraca, balançando devagar, como uma lanterna sendo mexida por alguém. Eu pisquei o farol alto para ver melhor, e foi aí que vi uma criança parada no acostamento, sozinha. Devia ter uns 8 anos no máximo. Cabelinho curto, uma blusa clara e aquela lanterna na mão. Não se mexia, só me olhava. Meu corpo gelou. Eu ainda pensei que podia ser filho de alguém que tinha parado o carro ali, ou alguma casa perto, mas ali não tem nada, só campo e mato dos dois lados. Mesmo assim, freiei. Puxei o caminhão para o canto, acendi o alerta e saí com um pisca do celular para ver se achava. Andei uns 10 metros chamando, mas não vi ninguém. Nem pegada, nem barulho. A lanterna tinha sumido também. Fiquei um tempo ali, olhando para a escuridão, tentando entender o que eu tinha visto. O vento batia fraco e só dava para ouvir o barulho do motor esfriando. Voltei para o caminhão, ainda meio tonto. Sentei no banco e fiquei um tempo segurando o volante, olhando para o retrovisor, achando que talvez ainda fosse ver a luz de novo. Mas nada, só o breu. Engatei e fui embora devagar, tentando não pensar mais nisso. Cheguei no posto em Erechim umas 3 da manhã, ainda com o coração acelerado. O frentista até perguntou se eu estava bem, porque eu devia estar branco. Eu só disse que era sono e fui direto para o chuveiro. Nos dias seguintes, eu tentei esquecer. Falei para mim mesmo que devia ser algum reflexo, algum pedaço de papel refletindo o farol, ou até coisa da minha cabeça. Mas lá no fundo, eu sabia o que tinha visto. A imagem daquela criança ficou presa na minha cabeça, de um jeito que nem sei explicar. Parecia que ela estava tentando dizer alguma coisa. 2 dias depois, parei num restaurante de beira de estrada para almoçar. A televisão estava ligada, mostrando o jornal da região. Quando vi, quase deixei o prato cair. Mostraram um acidente grave, exatamente naquele trecho. Uma van escolar tinha batido de frente com um caminhão e pegado fogo. O motorista e várias crianças tinham morrido. A repórter falava o nome da cidade, mostrava as mochilas, os destroços. Eu fiquei paralisado. Quando mostraram as fotos das vítimas, reconheci o rosto de uma das crianças. Era o mesmo rosto que eu vi na beira da estrada. A mesma blusa clara, o mesmo olhar parado. Eu juro que senti o sangue sumir do corpo. Tive que sair do restaurante e sentar na calçada para não desmaiar. A van, segundo o jornal, tinha saído bem cedo daquela mesma região. O acidente aconteceu umas 6 da manhã, ou seja, 4 horas depois de eu ter visto aquela criança, parada, viva, no acostamento. Depois daquele dia, eu fiquei uns bons meses sem pegar a BR-153. Toda vez que aparecia frete por ali, eu inventava desculpa. Dizia que estava com problema no caminhão, que o eixo estava ruim, qualquer coisa. Mas no fundo, era medo mesmo. Eu nunca tinha visto nada parecido. E o pior é que ninguém acreditava direito. Contei para um colega de estrada, o Gerson, que vive rodando por lá. Ele só deu risada e disse que eu devia era ter dormido antes, que o sono faz a gente ver coisa. Mas não foi sono. Eu lembro direitinho da claridade da lanterna balançando, da roupa da criança, do jeito que ela me olhou. É uma lembrança limpa, como se tivesse acontecido ontem. No começo, eu até tentei duvidar de mim mesmo. Fui atrás da matéria de novo, pesquisei o nome da escola, o horário da van e tudo batia.
O acidente foi umas 4 horas depois do horário em que eu passei. As crianças estavam indo para uma excursão em Erechim. Dizem que o motorista cochilou e invadiu a pista contrária. Só que ninguém explicou o que eu vi antes disso. Uns meses depois, voltei para a estrada, mas com o coração apertado. Era uma entrega em Passo Fundo e não tinha outro caminho. Passei o dia todo pensando nisso. Quando começou a escurecer, eu já estava tenso. Liguei o farol alto e fui contando os quilômetros, só para saber quando ia chegar perto daquele ponto. Acho que era perto de meia-noite quando cheguei no trecho. A curva, o mato dos dois lados, o acostamento estreito, tudo igual. Estava garoando leve e o vidro do caminhão começou a embaçar. Liguei o desembaçador e foi nesse momento que senti o corpo arrepiar. No retrovisor, bem atrás, uma luz piscou. De primeira, pensei que fosse um carro vindo longe, mas a luz era fraca, balançava e estava parada no mesmo lugar em que eu vi aquela criança meses antes. Eu congelei, segurei firme no volante e por um segundo pensei em parar, mas o medo travou tudo. Acelerei. Quando olhei de novo, a luz ainda piscava, cada vez mais fraca, até sumir. Eu segui viagem com a mão suando no volante. Parecia que o ar dentro da cabine tinha ficado pesado. O rádio começou a chiar de novo e o motor dava umas engasgadas. Tudo junto. Cheguei no posto de madrugada, parei e fiquei uns bons minutos sem conseguir descer. Eu sabia que podia dizer que era reflexo, farol de moto, qualquer coisa. Mas eu conhecia aquele ponto. Era o mesmo acostamento, a mesma curva. E aquela lanterna era igual. Depois disso, comecei a reparar numa coisa estranha. Sempre que alguém comentava sobre aquele trecho, sobre o acidente, falavam do mesmo detalhe. O pessoal da limpeza de pista dizia que às vezes à noite dava para ver uma luz piscando no mato, como se alguém estivesse procurando alguma coisa. Teve até um policial rodoviário que comentou com um colega meu num posto que já recebeu chamado de motoristas falando de uma criança na beira da estrada. Mas nunca acham nada. Essas histórias correm entre os caminhoneiros, mas quase ninguém leva a sério. Só quem viu, entende. Eu até tentei voltar lá de dia, uns meses depois, para ver o lugar com calma. Parei o caminhão e desci. Fiquei olhando para o mato, para o barranco, tentando achar alguma lembrança concreta, um brinquedo, uma marca no chão, qualquer coisa. Não tinha nada. Mesmo assim, aquele pedaço da estrada me dá um negócio estranho até hoje. De vez em quando estou rodando à noite, o reflexo de alguma luz no retrovisor me faz gelar. Pode ser outro carro, pode ser o farol de trás refletindo, mas minha cabeça volta para lá. Volta para aquela lanterna fraca piscando no acostamento. Já pensei em mandar esse relato antes, mas sempre achei que ninguém ia acreditar. É difícil explicar sem parecer loucura. Mas depois de tantos anos rodando, eu aprendi que a estrada tem hora que mostra o que vem, e a gente é que não entende o recado. Eu não sei se aquilo foi um aviso, se a criança queria ajuda, ou se era só o jeito do destino avisar o que ia acontecer. Só sei que, desde aquela noite, eu nunca mais consegui ver uma lanterna piscando sem lembrar dela. E cada vez que passo por aquele trecho, mesmo de dia, eu diminuo a marcha. Olho para o acostamento e espero não ver ninguém ali. Mas, às vezes, no espelho do retrovisor, por um segundo, ainda parece que tem alguém, parado, segurando uma luz.